irmãos, nós estamos aqui num dos lugares que nós ouvimos falar desde que somos cristãos. Monte das Oliveiras, Getsemane, principalmente Jerusalém. E este é um solo que nós estamos pisando, aonde aconteceu um dos maiores clamores de dor. E nós vamos ver que dor foi essa. Lembramos desde o dia em que Deus trouxe visivelmente o grande sonho dele, que era o homem. Ele formou o homem e a intimidade era tão grande que a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha visitar Adão e Eva. Um dia Eva recebeu uma visita que não era de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. E logo que eles caíram, eles se viram descobertos. Eles se viram nus. Eles se viram vulneráveis. E na vulnerabilidade e na vergonha, eles se esconderam. Mas a Bíblia diz que eles se esconderam entre as árvores. Por que será? Ali naquele lugar só existiam árvores. E eles pensaram, se nós ficarmos iguais às árvores, passaremos despercebidos. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Adão e Eva fizeram logo depois do pecado? Nós queremos estar iguais aos outros, para não sermos ridículos. Nos vestimos de acordo com a moda atual. Calçamos o que a moda manda. Pagamos o que for preciso para sermos iguais. Adão e Eva, logo no pecado, eles quiseram ser iguais ao que tinha. E o que tinham são árvores. Mas no caso deles, quando Deus chama Adão, onde estás? Ele responde para Deus: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu tive medo e me escondi. Nu. Deus disse: como foi que tu soubeste que estava nu, Adão? Eu te criei nu e a tua esposa também. Quem te fez saber que estavas nu? De onde veio essa consciência? Como tu chegaste a essa conclusão? De onde te veio essa notícia? Ele não respondeu. Ele disse: a mulher que tu me deste. Primeira coisa, ele confessa para Deus que está com medo. O medo é um dos gigantes que nos atormentam, porque o medo é um gigante tão covarde que ele vence você sem que você lute. Porque você tem medo, você não enfrenta. Então, as suas perdas, elas se manifestam porque você não enfrentou. Você não foi. E por causa disso, muitas vezes você não vê a mão de Deus. Eu já estive num paredão contra 5 metralhadoras. Vamos calar a boca, sua gorda. Aí me ofenderam, que me chame de tudo, mas não me chame de gorda, que eu detesto. Pode chamar o que quiser. Helena, você nunca me chamou de gorda. E daqui em diante é que você não vai chamar. Espera que não vai ver. Combinado. Cala a boca, sua gorda. Vamos encher sua boca de bala. Era uma turma que tinha vindo de outra favela e tinha achado que vinha defender ali.
Nós vamos encher sua boca de bala. Você tem arma, você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem nem casa. Você tem, eu tenho uma casa aqui embaixo, outra lá em cima, não me importa a casa que eu vou, mas você não tem. Eu até hoje, você só pode experimentar esta ousadia se você enfrentar o medo. Aí Deus lhe supre do material. Eu não conhecia aquilo. Eu não conhecia. Alguém assoviou, eles correram. Depois vieram eles com o chefe para me pedir perdão. Eu digo para vocês que eu fiquei uma semana que eu tremia toda lá dentro, de medo. Eu tremia. Mas eu enfrentei. O medo, ele nos vence sem que nós lutemos. Foi assim que o exército de Israel ficou vencido. Porque não enfrentava o gigante do medo que é Golias. Quando Davi se levantou, cadê o gigante? Cadê o medo? Se você não enfrenta o medo, ele vence você. Eu tive medo e me escondi. Quantas vezes nós estamos com medo até de fazer a vontade de Deus, para não ficarmos ridículos, por causa da nossa família, por causa do nosso status, por causa da nossa vida, o que vai ser do futuro? Se eu me entregar ao trabalho de Deus, quem vai prover para mim? O que vai ser de mim? Olha, eu quero dizer para você que está tudo ganho, está tudo pronto. Você não tem que se preocupar se você é filho de Deus. Qual é o pai que não provê para os seus filhos? Ali nós vamos ver que Adão tinha a grande chance de dizer: Senhor Deus, me perdoa. Eu pequei, eu desobedeci. Eu não tomei conta da minha mulher, sabe, Senhor? E quando o homem não toma conta da sua mulher, ela fala até com o diabo. E eu caí. Me perdoe. Eu tenho certeza que a história tinha mudado. Mas ali, eles se tornam herdeiros da maldição da queda. E Deus diz para ele: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Deus, então, cadê o sonho de Deus? Toda a terra ficou sob maldição. Animais, vegetais, minerais, homem, todo o planeta, meus irmãos. Tudo o que é da terra, amaldiçoada é toda a terra, todo o planeta. Por isso Paulo diz em Romanos 8 que a natureza geme a um só grito pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que têm a primícia do Espírito feito nós, também gememos, mas o maior grito é o Espírito gemendo de dentro de nós, porque nem orar como convém nós sabemos. Deus olhou para a terra e o filho viu o pai. E o filho sabia o quanto o pai desejava esta população de homens. Quanto Deus sonhou com este planeta no meio do universo. De todo o universo, este planeta cheio de adoração. E Deus diz: Pai, eu vou te dar isso. Eu vou te dar cada um deles. O preço que tem que pagar é a minha vida. Eu vou lá, eu vou comprar e eu vou te dar. E quando chegou na hora certa, Deus enviou Jesus à casa da noiva. A casa da noiva é o planeta Terra. Pode haver vida em outros planetas, eu não discuto, mas eu sei que ser humano é só na Terra, porque o homem é feito do barro do planeta. Então ele entra no planeta pela porta da frente, que é o nascimento físico. E aqui dentro da casa da humanidade, ele paga o preço. Mas
Quando ele vai se aproximando da hora de resolver tudo isso, nós sabemos que é a última Páscoa dele. Quando nós vemos a história do ministério de Jesus, todo judeu desde pequeno celebrava a Páscoa, que é um jantar familiar. Quando Deus tirou o povo do Egito, disse: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. E Deus deu todo o comando da Páscoa. E quando Deus os tira, então pelas gerações eles vão celebrando a Páscoa. Toda criança judia aprende sobre a Páscoa porque eles veem a casa sendo preparada. O primeiro ano do ministério de Jesus, a Bíblia não nos deixa claro como foi a Páscoa daqueles 13 judeus. Tem um evento que marca a primeira Páscoa. É que Jesus veio com seus discípulos para Jerusalém. Não sabemos onde ele comeu a Páscoa, mas ele expulsou os vendilhões do templo. Isso, João capítulo 3, marca a primeira Páscoa. O segundo ano chega a Páscoa e a Bíblia diz: estava próxima a festa a Páscoa dos judeus. Ele sobe ao monte e ele viu aquela grande multidão que vinha atrás dele, e ali ele vai multiplicar pão e peixe para quase 5.000 homens. Segunda Páscoa, segundo ano de ministério. O terceiro ano de ministério de Jesus seria o último ano dele antes da cruz. Então, nós lemos como ela foi diferente, como ela é bem descrita, como ela é explicada. Se você olha o capítulo 22 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, ele mandou Pedro e João, para preparar a Páscoa. Preparem-nos a Páscoa para que a comamos. Onde quer que a preparemos. Os dois não perguntaram como. Eu não sei, vou chamar uma mulher. Não. Onde tu queres? Ele disse: vocês entram na cidade, vão ver um homem que está com um cântaro. Sigam esse homem. Na casa onde ele entrar, perguntem ao dono da casa: o mestre manda te perguntar onde é o lugar que preparemos a Páscoa. Ele vai mostrar um lugar mobiliado, espaçoso lugar mobiliado. Prepare a Páscoa lá. Tudo bem. A Bíblia diz que quando chegou a hora, eram 13 judeus, 13, com Jesus. Toda casa aonde os judeus vão celebrar a Páscoa, quem toma a direção, logicamente, é o mais velho, é o pai. A Páscoa é simples, tem o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães ázimos, mas a liturgia dela é em 4 taças. Então vem a primeira taça da santificação, Kiddush. Ele levanta, ele faz a oração, passa, todos bebem pronto. Depois tem a taça da explanação, aonde é Haggadah, que um da mesa pergunta por que essa refeição é separada das outras, porque ela é diferente das outras, por que é tão especial, e ele vai explicar tudo o que aconteceu para trás. Eles comem o cordeiro, eles comem as ervas, aí vai chegar a hora do pão. O normal é que a pessoa da mesa levante a taça e dê primeiro o pão. Este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai
parti, comei deles todos. E passa. E nessa hora há uma comoção, há uma emoção. Passa a taça. E depois ele passa a taça. Tudo vinha acontecendo como aqueles homens estavam acostumados a ver desde pequenos. Chega na hora que Jesus levanta o pão, e em vez dele dizer, este é o pão da aflição, ele diz, este é o meu corpo dado por vós. Tomai, parti, comei deles todos. Vocês já pensaram o que aconteceu naquela mesa? Aqueles homens todos sabendo que Jesus estava desviando o assunto, em plena Páscoa, momento solene. Quando Jesus disse isso, isto é o meu corpo, tomai, parti, comei dele todos. A primeira coisa que ele estava dizendo é, assim como este pão vai estar dissolvido em vocês, dissolvido ao ponto de ninguém poder tirá-los de vocês, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em vocês. Eu quero ser o nutriente de vocês. Eu quero estar na sua corrente sanguínea em todas as células, que ninguém possa nos separar. Esse é o sentido da unidade. Porque unidade não é união. Unidade não é uniformidade. Porque nós podemos estar com o mesmo uniforme e não termos unidade. Uma unidade é uma maçã, exemplo. Quando você dá uma mordida na maçã, a maçã já perdeu a sua unidade. Porque é um só. Tirou um pedaço, tirou a unidade. Feriu um pedaço, feriu a unidade. Por isso que Jesus Cristo ora por unidade para nós. Sabendo que o que fizerem é o menor dos dele, é a eles que fazem. Sabendo que o que acontecer com um dos nossos irmãos, acontece conosco. Quantas vezes nós temos dificuldade de entender isso, meus irmãos? Às vezes, nós nos acotovelamos e muitas vezes nos abocanhamos. Eu fui pregar chamada para pregar numa igreja Nova Vida. Não sei, um daqueles subúrbios do Rio. Quando eu cheguei lá, meu olho santo foi direto na crítica. Tinha a igreja de Nova Vida, do lado uma igreja Universal do Reino de Deus, bem do lado, parede meia. E na frente uma Assembleia de Deus. No meu coração veio assim, que absurdo. Competição é essa? Disputa por crente? Não podia, mas eu disse, Senhor da glória, ele disse, é da tua conta. E se tivesse um bar junto do outro e outro bar na frente, te incomodaria? Tá vendo? Eu estava ainda indo contra o ministério dos outros, mas estava entrando na igreja para pregar a palavra de Deus. E lutando contra os meus irmãos. Nos abocanhamos, muitas vezes, como a pastora Helena falou, por inveja. Olha, meus irmãos, o que o meu joelho faz, o meu cotovelo não vai fazer. E o que o meu cotovelo faz, meu nariz não vai fazer. Mas um corpo, ele é dotado de todas essas partes. Nós precisamos saber que o corpo é de Cristo. Deus, Jesus, quando se mostra a João, em Apocalipse 1, ele disse, ó João, olha, essas 7 estrelas que estão na minha mão direita são os líderes das igrejas, são os anjos das igrejas. E eu me movo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está em movimento na igreja. Seja Éfeso, que precisa de arrependimento, Esmirna, que estava morrendo pelo martírio, Pérgamo misturada com o mundo, Tiátira com
doutrina de Jezabel e Balaão, Sardes, morta no pecado, Filadélfia, a igreja santa missionária, Laodiceia, a igreja balofo, rica, gorda, não precisa de nada, miserável, pobre, cego e nu. Ele está em movimento, a igreja é dele, a liderança está na mão dele. A hora que ele não quiser um líder ali, ele faz assim, ó. É ele que cuida. Quantas vezes nós estamos lutando contra nós mesmos por causa desse problema de unidade? Jesus Cristo ali dá a aula da unidade e em seguida ele passa a taça de ação de graças. E quando ele vai passar a taça, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por que ele disse isso? Nova aliança. Quando Deus falou por boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, Jeremias abriu a boca e criou um problema para ele. Ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os teus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também nos seus corações eu as escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí, Jeremias, e qual é o sangue que sela a aliança? Não sei. Jeremias, toda aliança tem que ser selada com sangue. Não sei, Deus não disse. Então sua aliança não vale nada. Essa história de nova aliança não tem validade. Esse capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, que é um dos profetas maiores, ficou um capítulo praticamente inválido. Quando chegou naquela hora da última Páscoa, que nós chamamos de última ceia, Jesus disse para eles: olha, o sangue que sela aquela aliança promulgada por Deus por boca do profeta Jeremias, a nova aliança, esse sangue está correndo nas minhas veias aqui. Porque Jesus sabia que dali a 24 horas estaria morto. E diante dessas revelações todas, ele era a pessoa central. Ele caminhava para a dor, ele caminhava para a humilhação, para o sofrimento. A Bíblia diz que eles descem dali, cantando o hino que é conhecido como o grande Halel do Salmo 136. Eles tomam a taça do grande Halel, eles descem daquele cenáculo, atravessam tudo e eles vêm para cá. Em algum lugar daqui. E aqui ele se prepara para ser preso, porque os discípulos não sabiam, mas ele sabia. Quando ele subiu para Jerusalém, ele disse para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, morto, crucificado e morto. Então o objetivo dele era esse. O escopo de Jesus era esse.
A missão dele era essa. E ele subiu. Eu gostaria de lembrar vocês, uma das cortinas do tabernáculo, ela é feita de pelos de cabra. Tantas ovelhas. E Deus mandou trazer peles de animais marinhos, pelos de cabra. Uma das cortinas é feita de pelo de cabra, por quê? Tudo que tem no tabernáculo se refere a Jesus. As coberturas se referem a Jesus. A cabra, vocês viram, é um animal montês. É um animal que sobe. As patinhas dela se seguram nas rochas e ela vai, e ela vai. Vocês viram, nós não tivemos oportunidade dessa vez de ver as cabras monteses lá em Engedi, mas em alguns lugares, quando a gente estava vindo, vocês viram como elas sobem? Na beira da estrada, elas vão subindo, elas não dão um berro. Elas não dão um berro. E elas vão subindo. Quando chega lá em cima, elas berram. Na maioria das vezes, para indicar os filhotes onde é que elas estão. Elas só berram, elas só dão um grito quando elas chegam no final. Então, Jesus Cristo veio aqui e ele sabia que ele ia ser preso. Vocês viram que ele só gritou lá na cruz, como cabra, que sobe o monte em silêncio. Aqui, ele começou a sofrer, porque a maior dor, isso é uma dor que nós não sentimos, é a maior dor de todo ser humano. Porque nós estamos tão mortos nos nossos pecados, que morto não sente dor. Morto não sabe que está morto. Morto não sabe que está apodrecendo. Só quem tem vida pode entender o que é morte. Nós, quando vamos visitar alguém que morreu, nós olhamos para aquele corpo sem vida. Ficamos sempre assustados, sofridos, choramos. Porque nós estamos vivos. Mas acontece que quando Deus olha para nós, Ele vê morte eterna. Que começa aqui. E Jesus teria que passar por essa dor que nós não podemos sofrer. Nós sofremos muitas dores, menos as dores da nossa morte. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas nós não sentimos a dor. Quando Jesus Cristo chega aqui, ele 3 vezes, agonizando, aqui nesse jardim, a agonia dele foi tão intensa que saiu sangue pelos seus poros. E nem o consolo da presença dos discípulos havia, porque eles dormiam de tão cansados. E ele fez 3 vezes a mesma oração. Parecia uma reza. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contanto não seja a minha vontade, mas sim a tua, porque estás nos céus. Ele estava pedindo, Pai, não haveria um outro método, um outro preço, para que isso seja feito? 3 vezes. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo que o consolava. Enquanto ele agonizava de dor, esperando uma resposta do Pai, o Pai olhou para nós. O Pai olhou para nós e viu
que esse era o único meio para ele nos ter com ele. E ele deixou o filho com uma resposta: não. Não é possível. É só isso. E ali nós sabemos, aqui, ele foi preso. Eu não sei se vocês já viram alguém sendo preso. Hoje, passa na televisão, uma autoridade vai presa, não pode ser algemado. Né? Outros cobrem o rosto para não serem vistos. Mas não era ali, não. Ali começaram os pontapés. Porque ele era considerado inimigo de César, inimigo de Pilatos. Ele era acusado de estar fazendo o levante popular, como João Batista. Ele era um preso político. Ele era contra a autoridade. Pronto. Ele estava anunciando um novo reino. E o povo queria. No momento que o povo clamava pelo Messias, Hosana nas alturas, Hosana é grito de misericórdia, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eles pediam o Messias estava entrando ali. Mas eles não percebiam. Como Nicodemos, que foi falar com Deus, dizendo que sabia tudo e nem sabia que ele estava falando com o próprio Deus. Ali ele foi preso. E nós lembramos que dali ele foi conduzido para Pilatos e para Caifás, para Anás, que era sogro de Caifás, e de Anás o mandou para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e voltou para Pilatos, e de Pilatos ele vai para Herodes, tudo aos socos e aos pontapés, para esperar amanhecer a sexta-feira. Alguém diz que o cálice que ele não queria beber era o cálice da crucificação, por causa da pancadaria e da dor. Mas sabemos que não era, porque o escopo de Jesus era a cruz. Ele veio para a cruz, ele sabia disso. Outros dizem que o cálice que Jesus não queria beber era a humilhação da cruz. A humilhação moral. Porque nós sabemos que todo crucificado e apedrejado vão sem roupa nenhuma. Mas também não era. Você pode imaginar a situação deplorável que esse rapaz estava? Ele foi com 2 outros. Os 2 outros carregaram a cruz, foram direitinho. Mas ele precisou de ajuda, porque já tinha apanhado tanto. A noite toda aos socos e pontapés. A situação dele era tão difícil que tiveram medo que ele não chegasse vivo ao Calvário. Arranjaram um sirineu que passava perto para ajudá-lo. Até hoje eu sou grata a esse homem, esse Simão Sirineu, e fico feliz porque sou negra como ele. Eu ainda vou fazer um sermão sobre os negros na Bíblia. Só estou esperando que a menina me mande uma roupa de africana. Você vai ver, tá rindo? Vou fazer, você vai ver. Ai de quem for branco. Qual seria então o cálice que Jesus não queria beber? Se nós olharmos lá para o início da narração do Gênesis, está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e Deus disse, foi que ele disse: haja luz. E houve luz.
E depois Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Deus ordenou. Vemos que esse verbo está no imperativo afirmativo do verbo haver. Então é ordem. Haja separação entre luz e trevas. E houve. Agora Jesus está na cruz. Durante o tempo que Jesus está na cruz, ele falou 7 vezes, que são chamadas as 7 palavras da cruz ou os 7 gritos da cruz. A primeira palavra dele foi Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, durante todo o tempo da cruz, ele olhava direto na direção do Pai. E a presença do Pai o confortou. A presença do Pai era a segurança dele. Mas, em 1 de João 1, no versículo 5, a Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. E nós sabemos que pecado é treva. Nós sabemos que Jesus Cristo ali na cruz, voluntariamente, ele se fez maldição no meu lugar. Ele tomou o cálice da morte. A morte que me matava só tinha um jeito de eu ser ressuscitada. É ele tomando esse vírus para ele. Há um vírus mortal do pecado que ele só pode sair de mim para Jesus. Então ele toma o vírus, a minha virulência, a minha morte, para ele. E ele vai morrer a minha morte voluntariamente. Ele se torna uma pústula de pecado. Ali na cruz. Chega o momento que o Filho é treva pura, mas o Pai continua sendo luz. E o Pai ordenou separação total entre luz e trevas. E é nessa hora que o Filho está separado do Pai. O Filho não vê mais o Pai. O Filho agora, nesse momento, ele morre a minha morte e ele dá um grito que eu de tão morta nunca pude dar. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Eu nunca dei esse grito, porque morto não percebe isso. Nós conhecemos poetas como Castro Alves, Vozes da África, ele diz: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que terra, em que abismo tu te escondes que não ouves os brados meus? Há 10.000 anos te enviei meu grito, que debalde, desde então cruzou o infinito, onde estás, Deus meu? Mas isso é poema. O problema nosso é que de tão mortos, tão separados de Deus, nós no nosso pecado não percebemos, não podemos gritar: por que o Senhor me abandonou? Porque nós nunca sentimos a dor do abandono. Nós nunca sentimos a dor da separação. Porque nós já nascemos em pecado. O Salmo de Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então eu nasci morta. Jesus Cristo, que conhece a vida,
que conhece o que está conectado com o Pai, um só Deus, ele vai lá e morre para trazer o meu grito. E quando ele traz o meu grito, é porque ele não vê mais o Pai. Aí ele sabe, ele sofreu ali. A dor nossa, que não sentimos, a dor do Pai de nos ver mortos. E ele diz agora, não tem mais nada para fazer aqui. Eu cumpri a minha missão. O que eu vim fazer aqui era tomar a morte da humanidade, para que eles possam ter vida em mim. E é nessa hora que ele diz, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Ele disse antes da cruz, a minha vida ninguém me toma. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para reavê-la. Este mandado eu recebi do meu Pai. Ali ele entrega e morre. Naquela hora, Deus abre a cortina de linho retorcido, como dizendo agora, a separação está vencida, podem vir. Tudo se passou aqui. Agora, Jesus Cristo comprou, ele pagou o preço. Você pode ir à loja comprar uma Ferrari. Você pagou a Ferrari, mas se ela não tiver o selo de pagamento, você não pode provar que é seu. A humanidade toda está comprada. Deus não determinou ninguém para ir para o inferno. Se foi Ele que formou cada um de nós no ventre da nossa mãe. Agora, no dia em que você se rende a Jesus, você que já tem o preço pago, Ele lhe leva ao Pai, o Pai escreve o seu nome no livro da vida, carimba você com o Espírito e você é propriedade dele. Foi preciso que Jesus fosse à cruz para que o Espírito fosse derramado. Lembra daquela rocha que ia pelo deserto com os judeus? Só quando ela era ferida produzia a água. A água é o Espírito. Foi preciso que ele fosse ferido na cruz. A rocha da eternidade, a rocha vida, para que nós tivéssemos Espírito. Este momento aqui, Getsemane, é um momento de luta espiritual. É um momento de batalha muito grande. Porque Jesus podia ter dito não. Mas ele buscou do Pai. E ele se curvou à voz do Pai, sabendo de tudo o que ia acontecer. O espírito de obediência anda de mãos dadas com o espírito de santidade. Quanto mais eu aprendo a obedecer, o caminho da santidade vai se intensificando e vai crescendo na minha vida. Eu preciso aprender a obedecer. Se eu não obedeço à autoridade que vejo, como eu vou obedecer à autoridade que não vejo? E o exemplo da maior obediência nós copiamos daqui, de Getsemane. Como que está esse espírito de obediência nas nossas vidas? Temos procurado obedecer, sem reclamar, sem criticar, sem botar em dúvida a autoridade, sem menosprezar. É preciso que o exemplo do Getsemane seja para nós. Obediência dói, machuca, custa caro, mas é caminho de santidade. O sofrimento, ele ajuda
a fortalecer os nossos músculos espirituais, os nossos músculos da fé. Deus não tem sofrimento para nos dar, mas Ele permite, porque nós precisamos. Neste mundo, passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus Cristo na cruz, Ele olhava para o Pai. Vamos olhar para o Pai. Vamos olhar para Ele. Vamos falar com Ele na hora do sofrimento, na hora da alegria, na hora do sorriso. Vamos olhar para Ele. Porque esse único modo de aprendermos e de crescermos durante a dor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.